Falou de pendor familiar e já agora tocando sobre a vida conjugal ou a vida a dois. Irmão Chico, como consegue conciliar a vida familiar e profissional com a sua carreira musical, apesar de que vamos falar mais à frente? Bom, a Bíblia Eclesiastes fala aí um pouco disso, né? Que há tempo para tudo, certo? Né? E eu consigo conciliar, né? A vida familiar, profissional, cristã, não é? A vida ministerial no mundo da música. Deus tem me dado essa capacidade de dividir o meu tempo e permitir que eu desempenhe bem a minha função, certo, em todas essas áreas que fez menção, que eu também fiz. E pronto, quando nós estamos para a função profissional, estamos na função profissional porque é dela que provém o nosso mantimento, sustento para a minha família, o pão que a Bíblia faz menção. Sim, sim. Quando estamos também para a responsabilidade familiar, a mesma coisa, também desempenhamos com muita responsabilidade, muito brio. E depois, quando somos chamados para exercer a função ministerial, certo, mas aqui no campo musical, né, também vou fazendo. Exatamente. Pronto, a música exige muito de nós, né, muito de nós. É mesmo. Precisa que se lhe dê todo o tempo possível, né, desde ensaios, gravações, entrevistas, convites para cantar, muitas vezes para ministrar alguma palavra em workshops. Então exige de nós muita preparação. Temos de ensaiar muito, temos de treinar muito, temos de ler muito, temos de nos encher de conhecimento. Temos de nos juntar a pessoas que também tenham domínio em determinadas subáreas do ministério. Exatamente, então isto aqui nós temos que saber conciliar bem. Temos de muitas vezes pedir da parte de Deus direção para que nos ajude a decidir, não é, o que fazer, quando fazer, como fazer, com quem fazer. Ok. Obrigado, mas tens estado a aconselhar de forma positiva. Amém, de e forma do suor positiva. do rosto temos comido pão de forma profissional. Graças a Deus, Deus tem estado a prover o nosso pão. Amém. Irmão Chico, que conselho então gostaria de deixar aos casais jovens que desejam, portanto, construir uma vida a dois duradoura? Bom, o centro da família é Deus, né? O centro de toda a relação amorosa, afetiva é Deus. E então, em primeiro lugar, devemos convidar Deus no centro do nosso projeto familiar. Não é? Hoje as pessoas querem partir por o imediatismo, não é? Querem conquistar bens, troféus, sem algum sacrifício. Não, é preciso consentir algum sacrifício, é preciso termos alguma paciência, não é? É preciso saber esperar em Deus. Não é? Preciso depositar a nossa confiança em Deus e no parceiro ou na parceira que Ele colocou em nossa vida. E depois olhar para o quesito segundo o qual nós não somos perfeitos. Né? Assim conforme nós entendemos que existe alguma imperfeição do meu lado, no lado da minha parceira também existe. Então, se nós olharmos para esses elementos de déficit da vida, que é normal, porque enquanto estivemos aqui na natureza pecaminosa, né, estamos sujeitos a falhas, acertos e erros. E então, se olharmos para esses elementos, certamente que conseguiremos ter nossa relação por muitos anos. Não é? Conseguiremos ser felizes, né? E conseguiremos fazer também o parceiro felizes. Tem de haver entendimento. Né? Há coisas que o perdão vai ter que resolver no instalar de dedos. Né? Não precisamos trazer sempre o nosso argumento, a nossa justificativa de eu podia, eu fiz assim. Não, nem sempre
precisamos nos justificar. Por que não perdoar? Mesmo aquilo que se calhar seja uma palavra, um discurso que o parceiro ou a parceira não proferiu negativamente, mas eu já concedi o perdão. E aí sei também que as coisas caminham, não é? O amor flui, a família vai se constituindo e cada vez mais se tornando coesa, não é? Lá virão os filhos, virão os netos e vamos inspirar outras gerações, vamos inspirar as pessoas mais jovens que nós, que se encontram à nossa volta. E existem aquelas pessoas que vão se inspirando no primeiro momento, né? Existem aquelas pessoas que vão se inspirando também em outros momentos, aqueles que diretamente se identificam conosco e aqueles que indiretamente, mesmo sem terem contato conosco, mas eles, por via das nossas ações, por via da nossa maneira de ser, de estar, vão se identificar conosco. Então precisamos olhar para essas pessoas, não é? E padronizarmos, do ponto de vista positivo, o nosso comportamento e permitir que essas pessoas não se decepcionem de nós. Está certo. Exatamente. Exatamente. Então é muito fundamental que isso aqui seja patente em nossas vidas. Muito obrigado. Aqui, fazer referência de que o irmão Chico falou do porquê que escolheu a cidade do Akukungu para o fecho do ano 2025 e depois também falou o papel dele como marido, esposo na família. Agora vamos mudar para outro capítulo que é a carreira musical. Irmão Chico, quando e como surgiu a sua vocação para a música? Às vezes essa pergunta eu respondo, não sei, às vezes respondo desde pequeno, se calhar, okay, né? Deus nos separa, né? Antes mesmo de nos concebermos no ventre da nossa mãe, Deus já nos escolheu, já nos separou. E eu penso que foi nesse exato momento que começou. Só que depois tinha de se revelar. Esse chamamento tinha de se revelar em mim e depois para as outras pessoas. Eu tinha de entender que, na verdade, há um chamamento da parte de Deus para mim a determinado ministério. E eu sinto isso quando atingi aí os meus 5, 6 anos. Comecei a perceber que alguma coisa havia dentro de mim ligada à música. Naquela altura era difícil, não é? Porque de música como tal, não é? Nós não tínhamos noção nenhuma, né? Era cantar na igreja e quando fôssemos para casa, quando estivéssemos em nossas casas, nos cultos familiares, às vezes com os pais, às vezes entre nós irmãos, a função que os meus irmãos me davam era de cantor. Um pregava, outro dirigia o culto e eu era o cantor. Na época? Na época, muito pequena ainda. Então isso começou a revelar em mim, começou a dar essa certeza, não é? E pronto, comecei a cantar depois no coral de crianças, na altura. Pronto, fui vivendo, cantando à noite, acompanhando a mãe e o pai nos cultos noturnos e quando fosse no período diurno, principalmente aos domingos, nós íamos. Pronto, e depois a coisa foi evoluindo, passei, com o andar dos anos, passei para o coral de adolescente, de jovem. Naquela altura não se chamava muito coral de adolescente, era uma coisa de coral misto, né? Era um pouco adolescentes e um pouco jovens já. E pronto, vivi essa transição. De corista, depois para dirigente do grupo coral. O grupo coral ali foi uma escola e continua a ser. Nesse começo, era mesmo na cidade do Sumbe? Sempre na cidade do Sumbe. Tá bem. Sempre na cidade do Sumbe. Eu nunca vivi em nenhum outro lugar. Tá certo. Sempre vivi no Sumbe.
E então pronto, dizia, né, o grupo coral foi uma grande escola e trouxe uma convicção que na verdade o meu chamamento dentro da igreja era cantar. Era cantar. Era cantar. No grupo coral, quando comecei a perceber isso, não é? O dirigente enquadrou-me na terceira voz, não é? Depois começou a me alternar para a quarta voz, depois ia para a primeira, segunda voz, e estava a me treinar já para depois maestro, Ok. depois atingir esse nível.